Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a nossa conversa hoje vai ser sobre Áureos, os Dançarinos da Lua, um RPG nacional que a gente já comentou aqui no canal, já fizemos uma série de vídeos destrinchando todos os aspectos mais importantes desse jogo, e agora que eu tive a oportunidade de mestrar, né, para um grupo de amigos, tendo a experiência de ver o jogo rodando em mesa, eu volto aqui para fazer comentários ao sistema, que são simplesmente isso, comentários, impressões minhas e das pessoas que jogaram comigo sobre o sistema. Então, convido todo mundo que já jogou, que conhece o Áureos, a participar dessa discussão também, dessa brincadeira. Coloquem suas opiniões aí nos comentários, porque você pode ter jogado e ter chegado a conclusões completamente diferentes das nossas, né? Então, vamos trocar ideia, vamos fazer esse bate-bola, porque o Áureos eu acho que é um jogo que realmente merece ser mais conhecido, porque ele tem oportunidades de história e situações de jogo muito interessantes. A gente vai começar a nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre o cenário, né? Isso aqui é só o resumo do que a gente explicou com mais detalhes durante a nossa série de vídeos, tá? Então, se você ficou interessado no jogo, confere lá. Mas aqui o cenário vai ser o que ele chama aqui de Brasil Colonial Fantástico. Ou seja, a gente está aqui na época do Brasil Colônia, onde infelizmente no mundo real tivemos a situação, né, da escravização de um povo, do povo negro, né, e o jogo parte dessa premissa para criar esse Brasil colonial fantástico, onde os heróis do cenário vão ser os áureos, que seriam justamente ex-escravos, né, que são escolhidos pelos orixás para se tornarem símbolos da liberdade e da luta pela libertação de todo o povo escravizado. Então esse é o pano de fundo do jogo, esse é o objetivo final, vamos dizer assim, do Áureos. Claro, como ele é um Brasil colonial fantástico, você tem aí várias outras possibilidades para serem exploradas. Esse mundo, e ele descreve aqui um pouquinho no livro a questão das capitanias hereditárias e tal, aquele negócio todo, esse mundo ele vai estar povoado por diversas criaturas do nosso folclore, né? Então, tá lá, Curupira, Mãe d'Água, Boto e ameaças reais também, assim, reais que eu digo que não são do fantástico, né? Os capitães do mato, os coronéis das fazendas, as volantes, ou seja, então você tem diversos tipos de história que podem ser contadas a partir do Áureos. Dependendo da maturidade do seu grupo e do tipo de causo, como eles chamam aqui, que você esteja a fim de fazer, existem possibilidades bem interessantes para você abordar temas mais complexos ou menos complexos, mas ainda que você escolha ir para o lado mais da aventura, do fantástico, o simples fato do enredo, né, do Áureos tratar desse nosso período histórico, ainda que de uma forma um pouco mais fantástica, traz uma reflexão importante de alguns assuntos que a gente de repente poderia debater mais, compreender melhor, né? E talvez o Áureos de uma forma mais tranquila, mais lúdica, seja a porta de entrada para esse debate ou para esse conhecimento até, né? Porque assim, apesar do cenário ter sido considerado pelo grupo, né, como um dos pontos altos do jogo, ele tem um pequeno problema, uma pequena crítica aqui, muito entre aspas, porque é o seguinte: ele pressupõe, pelo menos na nossa opinião, né, minha e dos jogadores, um certo nível de conhecimento histórico. Então, se você não tem, né, seja você o mestre, seja você os jogadores, talvez você deixe passar algumas oportunidades de explorar algumas coisas que podem ser bem interessantes. Como ele vai tratar também aqui da questão dos orixás, o livro traz, obviamente, aqui algumas explicações bem simples, né, sobre cada um deles, e faz questão de dizer que está simplificando a história aqui, né? Mas se você tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, ou se você, de repente, a partir do Áureos, se dedicar a pesquisar um pouquinho mais sobre os orixás, sobre as religiões de matriz africana, com certeza você vai conseguir dar um toque a mais nas suas histórias e torná-las muito mais interessantes para os seus jogadores. Falando um pouquinho agora sobre o processo de criação dos personagens, é muito simples, muito rápido, tá? O sistema, como um todo, ele é bem simplificado porque a intenção é que o foco seja na narrativa, tá? Então, só pra gente olhar aqui rapidinho, de novo, também um replay do que a gente já mostrou com mais detalhes lá na nossa série. Aqui tá a ficha do Áureos, né? Uma ficha bem bonita, por sinal. E você vai ter basicamente essas 4 características, tá? Que vão ser o axé, a ginga, a mandinga e o patuá. Que vão aí fazer, às vezes, mais ou menos, de força, destreza, inteligência e resistência. Você já começa com um ponto em cada uma delas e você ganha mais 3 pontos para distribuir como quiser entre elas. Lembrando que o máximo que você pode ter inicialmente é 3 em alguma dessas características. Essa quantidade de pontos que você tiver vai representar a quantidade de dados que você vai jogar. E ponto. É isso, o personagem está basicamente pronto. A única coisa que vai faltar aqui é você escolher qual orixá que vai ser o seu protetor, o seu guardião, vamos colocar assim. A qual orixá o seu personagem, o seu áureo, vai estar vinculado, né? A quem ele vai dever lealdade e quem vai conceder a ele os poderes específicos, né? Que também, cada um dos áureos, dependendo do orixá a quem ele serve, ele tem 3 poderes para escolher. Então,
resumindo, a criação de personagens é essa distribuição de pontos que eu acabei de montar, você escolher qual é o orixá que você está servindo e qual dos 3 poderes que ele oferece você vai escolher para ser o seu poder inicial, porque à medida que o personagem vai avançando, você vai destravando acesso aos outros poderes. Agora, chegando na parte do sistema, para a gente comentar, assim, do sistema e como é que é o jogo rodando na prática, eu acho que tem muitas, mas muitas coisas interessantes mesmo. Primeiro, como eu falei ainda agora, o sistema ele é focado na narrativa, então ele é bem simplificado, tá? A galera que curte muito detalhezinho, muita regrita para qualquer coisa, talvez não curta o Aurus, a não ser que esteja disposta a fazer esse teste, né? Se despir de 1 milhão de regras e experimentar um sistema mais simples, mas que justamente por ser simples é mais aberto e dá possibilidade para o narrador, de repente, criar uma mecânica ali que seja interessante para aquela situação específica, para aquele momento. Eu fiz isso em algumas situações do jogo, né? Eu não segui exatamente as regras, mas eu combinei, olha, para vocês conseguirem isso, vocês vão ter que fazer tantos testes e ter sucesso, ou enfim, modifiquei algumas coisas lá, mas de uma maneira que fazia sentido para aquela ação específica. A galera curtiu, foi divertido, e uma das coisas que eu acho que talvez tenha sido a mais divertida, além da história, né, porque eles pelo menos disseram que gostaram da história, né, enfim, foi justamente as jogadas de dados que vão rolar aqui, olha, dentro da roda de capoeira. A gente detalhou toda essa mecânica durante a nossa série de vídeos, mas bem rapidinho como é que funciona. Sempre quem joga primeiro é o narrador, por quê? Ele vai jogar os dados têm que permanecer aqui dentro da roda, tá, para valer. Se eu jogar e o dado sair da roda, ele vale 0, né, enfim. E a partir da jogada do narrador, vai ser estabelecida a dificuldade. Ou seja, a dificuldade vai variar a cada jogada, a cada teste. Porque eu posso jogar, por exemplo, 2d8 e tirar 2 8s, e a dificuldade é 16. No outro teste eu jogo e tiro 2 5s, e a dificuldade é 10. No próximo teste eu vou jogar 3d8 e posso tirar 1 em todos, a dificuldade vai ser 3. Enfim, então isso por si só gera uma expectativa nos jogadores para ver qual é a dificuldade, né? E dando prosseguimento, quando eles efetivamente forem lançar os dados deles, eles vão ter a oportunidade de modificar isso. Tirar os dados do narrador da roda, né, dando um teco, né, com os dados deles, ou simplesmente tentando bater a dificuldade, né? Mas, gente, assim, falando sério, as situações mais engraçadas e divertidas e angustiantes do jogo não foram em relação à história, foram em relação às jogadas de dado. Porque, assim, eu nunca vi a galera tão preocupada com o lançamento de dados, porque não sei a experiência de vocês, né? Mas normalmente a gente joga o dado ali, vê o resultado, passou, não passou, a não ser em alguns sistemas que tem alguma característica especial, por exemplo, tirou 20, tirou 6 explosivo, enfim, você jogou o dado ali, passou, não passou, tá, esquece o dado. Não, aqui não. Cada jogada de dados é um acontecimento, porque como você tem essa oportunidade de mexer nos dados do narrador e, consequentemente, alterar a sua dificuldade, e às vezes, dependendo da situação, a única possibilidade que você tem de tentar ter algum sucesso naquela ação é justamente mexendo nos dados do narrador, as jogadas se tornaram verdadeiras aulas de física, sei lá. O pessoal girava ali a roda, girava em torno da mesa para ver qual era o melhor ângulo para jogar o dado. Não, eu vou jogar de cima, não, eu vou jogar desse lado, vou jogar do outro. Enfim, então foi bastante divertido essa parte do lançamento de dados em si. Para vocês terem uma ideia, a gente teve até situações que a gente teve que recorrer ao VAR, né? Teve que tirar foto para ver se o dado saiu da roda ou não saiu. Ou seja, foi uma parte extremamente divertida do jogo. Eu imaginava que fosse alguma coisa nesse sentido, né? Acho que eu comentei isso durante a série de vídeos, mas ver na prática isso se desenrolando e o desespero da galera ali tentando mexer nos dados e encontrar a melhor maneira de jogar, realmente não tem preço. Porque parece simples. No início tá todo mundo ali, isso aqui é essa. Não é simples. A galera começa a desenvolver suas próprias técnicas, né, para lançar os dados dentro da roda de capoeira. Então isso realmente foi um aspecto muito, muito divertido do jogo. Só pra gente fechar essa parte de comentários do sistema e encaminhando já para o final do vídeo, uma coisa que eu acho que é importante de mencionar também. O Aurus, como ele tem essa proposta narrativista e um sistema muito simplificado, às vezes a gente, até por quem é jogador experiente, por ter essa manha de ter jogado vários outros sistemas, você quer fazer algumas coisas, mas elas de fato não se aplicam no Aurus. Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito assim no início, a gente jogou 2 histórias, tá? Deu mais ou menos aí umas 6 sessões. Eu comecei com a história base que tem aqui no livro, né, o Caos das Bodas de Sangue, modifiquei essa história e a segunda já foi em decorrência das consequências da primeira história, né? Mas enfim, no início, os personagens eles iam muito atrás da questão de armamento, por exemplo. Eles derrotavam algum inimigo que estava armado, aí eles pegavam a arma, nem que fosse um porrete, um teçado, alguma coisa assim. Isso não dá bônus.
né? Aqui no Aureus, o sistema é tão simples que você não tem isso, a arma dá um dano tal, a arma não. Claro, se você tiver uma arma de fogo, por exemplo, você vai conseguir um alcance maior do que você teria com soco ou com chute. Mas não dá um bônus o fato de você atacar com uma arma. Até porque, pelo cenário, pela ambientação do Aureus, o ideal é que os personagens usem a capoeira. Tá? Isso aqui eu vou encaixar também uma pequena crítica ao sistema, porque assim, tanto quanto a questão histórica, né, o fato da capoeira, ela pressupõe um certo conhecimento sobre a capoeira dos jogadores. Então, como os meus jogadores não tinham, né, e mesmo eu, que até já treinei capoeira quando eu era mais jovem, não lembrava direito de todas as manhas, de todos os golpes e daquela coisa toda. Né? Então, talvez fosse interessante um suplemento ou numa nova edição, alguma coisa assim, você ter alguma explicação básica sobre a capoeira, sobre os golpes, né, as possibilidades, como é que você usa a capoeira numa luta, porque é triste reconhecer isso, mas apesar de ser uma arte marcial barra dança nacional, a gente conhece muito pouco sobre a capoeira, né? Então, talvez seja interessante tanto um aumento na explanação do cenário em si, dessa parte histórica, quanto alguma coisa trazendo mais informações práticas, né, para uso em jogo sobre a capoeira. Isso seria bastante interessante também. E para a gente fechar aqui os comentários, eu acho que essa proposta de um sistema simplificado e narrativista, para mim pelo menos, cai muito bem, porque dá uma certa liberdade para o mestre de inventar alguma mecânica ali que vai se aplicar naquele instante, ou para aquela cena, ou para aquela situação como um todo. Então eu acho que isso é melhor, na minha opinião, do que um sistema que ele já está todo amarrado ali, que se você quer fazer uma coisa tal, você sabe que tem uma regra sobre aquilo ali, e aí entra em ação meu toque também. Se eu sei que tem a regra, eu quero saber qual é a regra para usar. Então aqui, como não tem, o mestre fica mais à vontade para criar o que ele acha que funcione melhor ali no momento, né? Ou criar uma regrinha nova, criar aquelas famosas regras da casa, né? De funcionamento, sem, claro, prejudicar a fluidez do jogo, porque o foco, como sempre, é a narrativa. Na nossa experiência de jogo, funcionou muito bem assim. Eu fiz algumas alterações ali, algumas regrinhas aqui e ali, mas funcionou muito bem porque estava todo mundo imbuído na história, né? Compraram de fato a história e isso foi muito divertido de jogar, né? Talvez, aquela galera que curta mais regras detalhadas, sistemas mais pesados, talvez não curta muito Aureus, mas gostaria de convidar a todos que têm essa preferência de fazer um esforço, se permitir, né, jogar um jogo mais simples e mais focado na construção do personagem enquanto personalidade e na história em si, do que nos bônus ou penalidades que você vai ter usando esse ou aquele equipamento. Enfim, acho que pode ser uma experiência interessante para quem está acostumado com sistemas mais pesados. De repente você até gosta, né? Olha aí, pode ser muito interessante. Então é isso, pessoal, em linhas bem gerais. Esse foi o relato, né, das minhas experiências com o grupo lá jogando Aureus, Dançarinos da Lua. Se você não conhece ainda, é um jogo que eu recomendo fortemente que você dê uma chance, conheça, porque eu acho que ele tem muitas possibilidades interessantes, né? Então espero que vocês tenham curtido, que esse vídeo aqui de repente ajude a despertar o interesse de vocês pelo jogo, por saber mais sobre ele, né? Vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seus comentários, quem já jogou Aureus, quem ficou interessado, quem curtiu. Vamos continuar trocando ideias aí no bate-papo dos comentários, beleza? Não deixa de conferir também as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho e a gente se encontra na próxima resenha.